O primeiro passo do pesquisador é a escolha do tema. É importante que o tema esteja direcionado para os cursos, para os conteúdos referentes ao curso da sua especialização. Caso queira desenvolver o tema no TCC, mas você poderá escolher um tema livre para a sua disciplina de metodologia. Sugiro que reflita sobre suas experiências e destaque um assunto que tenha interesse de aprofundar. Os temas normalmente são abrangentes, enfim, aí está a explicação. Tá bom? Só para nos nortear. Você vai colocar só o seu tema. No exemplo que eu disse, direito do consumidor. Isso a gente vai fazer até semana que vem, dia 9 de abril, tá bom? Se alguém tiver algum problema, me avisem. Tranquilo. Aí depois, até o dia 20 de abril, nós vamos fazer essa outra parte, que é o problema. Quando eu escolho um tema, eu tenho um problema que eu pretendo pesquisar. Eu tenho respostas que eu procuro ou que eu vou procurar responder. No caso do nosso exemplo, o meu tema é direito do consumidor. Legal, tudo bem. Mas o que você pretende pesquisar em direito do consumidor? Qual é o problema que você visualiza ou observa neste tema que te motiva a sua pesquisa e que te impulsiona a aprofundar as suas leituras e a sua pesquisa neste tema? Qual é o problema que você pretende elucidar ou buscar respostas com a sua pesquisa? O problema é o foco central da pesquisa. Para um pesquisador, o problema científico é uma interrogação. Esse ponto aqui é muito importante. Professor, me parece que nesse momento, então, o que seria o subtítulo, bem dizer, está muito ligado mais ao problema do que o tema, é isso? Não, Ramon, não necessariamente. Só um segundo. Deixa eu admitir outra pessoa aqui. O título e o subtítulo é algo que está relacionado ao tema e ao problema, mas é algo de uma livre escolha, sabe? Normalmente você vai encontrar títulos que estão muito mais relacionados, como você disse, ao problema do que ao tema propriamente dito. Dentro do direito do consumidor, como eu disse, talvez você queira pesquisar lá, não sei, um exemplo... As experiências de consumo no Brasil, vai. As experiências de consumo no Brasil, no comércio informal. E aí esse vai ser seu título. Vamos pensar que você tenha como subtítulo as experiências de consumo no Brasil no comércio informal, 2 pontos. As desigualdades no pagamento de impostos. Esse seria o seu subtítulo, né? E qual seria o problema dessa pesquisa? Puxa, o pagamento de imposto no comércio informal, talvez. Uhum. Tá bom? Aí você vai ver aqui que nesse item eu tenho as explicações para como estabelecer um problema de pesquisa. Eu vou estabelecer uma relação entre 2 ou mais variáveis. No caso aqui do nosso exemplo, o pagamento de imposto e o comércio informal poderia ser um exemplo. Eu vou formular uma pergunta, uma interrogação a respeito destas 2 variáveis, que serão as quais eu buscarei a resposta na minha pesquisa. Portanto, o problema deve ser formulado como pergunta, deve ser claro e preciso, deve ser empírico, suscetível de soluções, delimitado numa dimensão viável. Depois eu tenho a justificativa, que é onde você vai evidenciar o porquê você vai realizar essa pesquisa, qual a importância da sua pesquisa. Você aqui na justificativa pode apresentar dados estatísticos da relação de consumo no Brasil, do número, por exemplo, de vendas realizadas no comércio informal.
os objetivos, né? E depois eu vou falando sobre cada uma dessas partes. Perto do final lá do nosso trabalho, a gente vai fazer a metodologia. Vocês lembram que nós falamos há 2 aulas sobre os tipos de pesquisa, as pesquisas bibliográficas, exploratórias, documental, falamos sobre os procedimentos técnicos e sobre a natureza dos dados. Aqui eu vou apresentar se a minha pesquisa é bibliográfica quantitativa, se ela é documental qualitativa, se ela é uma pesquisa exploratória, bibliográfica e qualitativa. Aqui eu vou apresentar na metodologia o procedimento técnico que eu estou utilizando para a realização desta pesquisa. Eu tenho aqui as explicações para a metodologia, tá? Por fim, na estrutura do projeto de pesquisa. Mas já de início eu vou começar a mexer com isso aqui, com as referências. Quando eu estabelecer o meu tema como direito do consumidor, eu já vou buscar livros, artigos científicos, materiais que embasem a minha pesquisa. Eu vou começar a fazer leituras de autores, de livros, de textos, de artigos que falam do direito do consumidor. E todo esse conteúdo, ele fará parte das minhas referências. Tem alguns exemplos, tá? Quando você colocar suas referências, esses exemplos aqui eles devem sair. Bem, vou deixar aqui o projeto de pesquisa para nós iniciarmos na aula de hoje. Pesquisar sobre o direito do consumidor, serão tantas informações e tanto conteúdo que eu vou precisar de algumas ferramentas, de alguns recursos para registrar essas informações. É o que a gente vai falar hoje na nossa aula. Tudo bem, povo, até aqui? Ô, professor. Sim? Dá para repetir, porque chegou robotizado. Eu estava falando sobre as referências, Marcos. E que quando nós estabelecemos o tema já no início do nosso projeto de pesquisa, nós começamos a fazer leituras a respeito daquele tema. E quando nós fazemos as leituras, nós vamos registrando esses dados, né? E sobre isso falaremos em nossa aula hoje. Obrigado, professor. Imagina. Professor, vou aproveitar que deu uma paradinha aí. O professor falou que a página 3 é o sumário, a página 4 é a introdução. Eu não entendi bem a capa e página de rosto. É página 2, a capa é página 1 e capa de rosto. Desculpa. Folha de rosto. Imagina, tranquilo. Ó, a capa tá aqui, ó, na tela. Ela é a página 1. A página 1, né? Só que você vai observar, Antônio, que a capa, ela não tem página. Ah, tá. Viu? Ela não tem número de página. Quando nós descemos, chegamos lá na folha de rosto, que é a página 2, ela também não tem página. Aí nós descemos para a página 3, que é o sumário. Não, já está explicado. Obrigado, professor. Tranquilo? Ele também não vai aparecer a página aqui. Vai aparecer a página a partir da introdução. Página 3, ó. Legal. Me dei só 10 segundos.
Vamos lá. Bom, deixa eu compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Veja se apareceu para vocês aí os meus slides. Tem convidado e ainda não apareceu para mim. Obrigado, Joyce. Aceitei. Ainda não apareceu para mim, professor. Ah, vai aparecer já. Demora um pouquinho para aparecer, às vezes, por conta da oscilação da internet, né? Mas logo aparece. Apareceu para alguém? Não. Continua aparecendo Não. o Word. Ainda não apareceu, não. Também. Espera aí, deixa eu interromper aqui. Vou voltar. Agora acredito que vai aparecer. Apareceu, Pro. Ótimo, legal. A tela Apareceu, aqui é a ABNT, né? Agora foi. boa. A BNT, leitura e fichamento. É o que nós vamos conversar hoje. Somente recapitulando, a pesquisa que falamos em aulas anteriores, ela é um princípio de aprendizagem. Ela nos permite o aprofundamento, ela nos permite o desenvolvimento de conhecimento científico, ela nos possibilita clareza a respeito de determinados temas, ela nos possibilita novos pensamentos, novas percepções a respeito da solução de alguns problemas. Porque, vejam, como eu disse para vocês em sala de aula, se nós levantarmos qualquer tema, é muito provável que cada um de nós tenhamos uma opinião a respeito de um tema qualquer. Porém, é muito provável também que as nossas opiniões, elas sejam embasadas num conhecimento superficial do que eu ouvi falar, do que eu aprendi, mas eu não tenho um embasamento sólido, ou embasamento, uma argumentação clara e com um embasamento científico a respeito desse tema. Então, recapitulando, quando eu falo em pesquisa científica, eu tenho alguns critérios a serem seguidos. Diferente de uma pesquisa que eu faço do tipo, eu quero saber a respeito de um determinado assunto, eu pergunto para um colega o que ele acha, eu pergunto para um tio o que ele acha, eu pergunto para outra pessoa o que ele acha, e eu tenho um conjunto de informações a respeito daquele tema. Eu perguntei para pessoas o que elas acham. Ou também um outro tipo de pesquisa, que eu vou lá no Google, coloco lá o termo, e obtenho respostas, informações a respeito daquele problema, a respeito daquele tema. Essas são pesquisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas, sob o ponto de vista científico, não é desta pesquisa que nós vamos tratar, e não é com esta pesquisa que nós vamos trabalhar. A pesquisa do ponto de vista científico, ela é um processo sistemático, metódico, racional, e que tem por objetivo construir conhecimento. Qual conhecimento? Conhecimento científico. Porque se nós lembrarmos também de nossas aulas anteriores, e agora fazendo mais uma vez a recapitulação, puxa, nós temos tipos de conhecimento, lembram
Eu tenho conhecimento filosófico, eu tenho conhecimento religioso, eu tenho conhecimento de senso comum e eu tenho conhecimento científico. Todos são importantes, um não é mais importante que o outro, só que dependendo do contexto onde eu estou, eu vou me amparar ou me basear num determinado conhecimento. No meio acadêmico, na minha prática profissional, o conhecimento que vai me subsidiar é o conhecimento científico. Muito inadequado seria se na minha prática profissional ou no meio acadêmico eu subsidiasse os meus posicionamentos com base no conhecimento do tipo de senso comum. Então, quando falamos de pesquisa sob o ponto de vista científico, estamos falando de uma pesquisa que se propõe a construir conhecimento científico. Eu fiz uma breve recapitulação aqui, né? Professor. Sim. Então, pode ser, a gente pode pensar, então, que a pesquisa pelo senso comum, ela serve para despertar o interesse para a pesquisa científica. Seria isso? Perfeito. As pesquisas que eu faço no senso comum, que eu faço despropositadamente, que eu faço no meu dia a dia, elas podem ser um disparador para a minha curiosidade, para que eu inicie uma pesquisa científica. Na nossa escolha do tema agora neste projeto de pesquisa, poxa, por que eu escolhi, por exemplo, no exemplo que eu utilizei, falar sobre direito do consumidor? É muito provável que tenha conhecimento de senso comum da minha parte, que me instigou a curiosidade para conhecer de forma científica aspectos e variáveis do direito do consumidor. Então, o conhecimento do senso comum, a pesquisa de senso comum, ela me instiga a curiosidade para eu desenvolver uma pesquisa científica. Perfeito. E a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente tem falado tanto, e eu tenho comentado sobre regras, sobre normas. Nós falamos um pouquinho sobre ela na semana passada. Ela é a associação que estabelece as normas, que estabelece as regras para a construção do trabalho científico, do nosso trabalho científico, mas ela também é uma associação que estabelece normas técnicas para muitas outras atividades no Brasil. Existem outras associações que estabelecem normas técnicas? Existem. Se você, morando no Brasil, após o término da sua graduação, você vai fazer uma pós-graduação numa universidade, você vai fazer uma pós-graduação à distância numa universidade da Europa, por exemplo. Talvez você vá utilizar as normas estabelecidas por uma outra associação, por uma outra normatização. Você vai ouvir falar de Vancouver, que é uma outra associação muito utilizada em instituições de ensino da Europa. Você vai ouvir falar da APA, que é uma associação muito utilizada nos Estados Unidos, que norteiam e que estabelecem as normas técnicas para a elaboração de um trabalho científico. Por isso que quando nós falamos que não se muda a fonte, o tamanho da letra, as margens, não se coloca ponto onde não tem, não se coloca letra minúscula onde deve ser maiúscula, são normas, então devem ser seguidas, né? Cada norma tem um número que corresponde e que facilita a sua identificação. Para o resumo, e a gente vai falar sobre o resumo na próxima aula, a norma é o número 6028. Para a elaboração de um trabalho acadêmico, a norma é a 14724. Ou seja, cada norma para cada parte do meu trabalho científico, para cada atividade que eu faça, eu tenho uma norma, um número que corresponde às normas para a construção daquele trabalho. Talvez
vocês construam, ao longo do curso, painéis de apresentação de trabalhos, ou chamados também de banners. Não sei se você já viu ou presenciou, na nossa faculdade mesmo, às vezes ali no hall de entrada, painéis expostos com alguns temas. Aquilo são apresentação de trabalhos científicos, que são chamados de painéis e de banners, e eles possuem normas e regras para serem construídos daquela forma. E muito provável que você faça um painel ao longo da sua carreira acadêmica. Professor, Sim? quem é do segundo acabou fazendo uma apresentação ano passado, inclusive com exposição lá na Câmara Municipal. Quem falou? Cleiton? Ô, Cleito, que ótimo. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Foi mesmo. O pessoal fez uma apresentação lá na Câmara Municipal e utilizaram a exposição de banners, né? De painéis, não foi? Exato, isso mesmo. Legal, exatamente. Para a construção desses banners ou painéis, a gente utiliza normas que a ABNT estabelece. Perfeito. Deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre leitura. A leitura, senhoras e senhores, é uma prática indispensável e talvez uma das mais importantes na produção científica. Porque, vejam, até mesmo para aqueles que gostam de ler, talvez você faça leituras assim, passivas no seu dia a dia. Você pega um livro, você lê, você passa o tempo com a sua leitura, você lê sem nenhum tipo de propósito, a não ser conhecer a história daquele livro. Para aqueles que não gostam de ler, talvez nem essa leitura passiva ela exista. Mas fato é que a gente precisa, ou é importante que a gente desenvolva uma prática de leitura para a produção científica de nossos trabalhos, bem como o registro de nossas leituras. A leitura relacionada à nossa pesquisa é uma leitura que requer esforço, pois nós vamos buscar além daquilo que a letra aparenta. Mas entre linhas, existem mensagens que precisam ser elucidadas. Existem mensagens que o autor estabelece e apresenta no seu texto, que nós, leitores, enquanto pesquisadores, enquanto produtores científicos, vamos buscar as mensagens que esse autor está apresentando. E, assim, eu já conversei sobre isso Você com consegue vocês. dar um exemplo disso, professor? Do quê? Com relação a essa leitura. Por exemplo, a leitura passiva deu para compreender. Você pega ali qualquer tipo de livro e lê. Vamos colocar até com, de repente, o efeito mais de passar o tempo do que absorver conhecimento, coisa do tipo. Agora, essa outra questão que você falou da leitura, alguma coisa que vai além da escrita, para que fique mais fácil de compreender. Eu vou dar um exemplo já. Vou chegar lá já, viu, Ramon? Se eu não responder, Beleza. você me dá de novo, tá? Valeu. Eu já comentei com vocês sobre isso, mas olha, às vezes a gente encontra pessoas dizendo que não gostam de ler. Vejam, senhoras e senhores, eu não os convido para que sejam leitores, que leiam vários livros, né? Se você não gosta de ler, enfim, é um gosto, né? Mas é importante que você desenvolva uma prática. E para a construção de uma pesquisa científica, eu necessariamente terei que ler. Então, é importante que eu desenvolva uma prática. E com prática, a gente desenvolve hábitos. E o hábito da leitura, ele vai ser um grande diferencial para a sua carreira acadêmica, mas também para a sua prática profissional. Um advogado que lê
É um advogado que está inteirado sobre a sociedade onde ele está inserido, é um advogado que está inteirado sobre as atualizações em leis, é um advogado que está inteirado sobre as decisões de instâncias superiores, é um advogado que está inteirado sobre tudo que está acontecendo à sua volta. Então, é uma prática aconselhada e é uma prática que é importante que a gente siga, né? Mesmo para aqueles que dizem que não gostam, puxa, com prática a gente desenvolve o hábito. Lembre-se, e aqui eu já gostaria de fazer um pequeno comentário. Vocês veem que aí no início do meu slide tem o nome de Chaves, que não é o Chaves aquele do programa de comédia? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Tem. Vocês estão aí na minha tela ainda, né? Sim, tá na tela. Bom, vocês veem que o slide ele inicia-se com o nome do Chaves aqui. Que, como eu disse, não é o Chaves lá do Kiko, do professor Girafales, é o Chaves, é um autor, e Chaves é o sobrenome deste autor. O Chaves escreveu um livro que foi publicado em 2012, e não se preocupe em memorizar isso agora, tá bom? Porque nós teremos uma aula só para nós fazermos esse tipo de citação. Ele escreveu um livro que foi publicado em 2012, e o Chaves, ele, em seu livro, que é um conhecimento científico, que é uma produção científica, ele aponta vantagens para a leitura. Ele aponta que a leitura enriquece o vocabulário, nós aprendemos palavras novas, nós aumentamos o nosso poder de articulação verbal, nós aumentamos o nosso poder de argumentação, nós melhoramos a nossa dicção, há o clareamento de ideias, amplia-se o conhecimento da língua, melhora-se a redação, e aqui é um ponto importante também para os advogados. A produção escrita de um advogado é algo muito importante. Um advogado que escreve com erros de português, talvez ele coloque toda a sua carreira em xeque por conta de erros de gramática, e uma pessoa que lê, ela tem menos riscos de cometer erros ortográficos na sua produção escrita. E ela fornece soluções de problemas já resolvidos por outro, pois ela desperta a inteligência, ela aperfeiçoa a cultura, entre muitos outros benefícios. Esse é só um ponto importante para nós pensarmos sobre a importância de desenvolvermos uma prática que nos levará ao hábito da leitura, tá bom? Repita. O estudo requer mais do que isso. É preciso uma atitude de buscar ir além do que a letra aparenta, buscando nas entrelinhas a mensagem que elucida as intenções do autor, e já vou falar sobre isso, viu, Ramon, que você perguntou. Para que se desenvolva a capacidade de analisar, para que se desenvolva a capacidade de crítica ao texto estudado, é importante e necessário que a gente desenvolva a capacidade de uma leitura interpretativa, não mais uma leitura passiva, não mais uma leitura de passatempo, não mais uma leitura despropositada, mas sim uma leitura interpretativa. É que eu coloco assim, calma, isso é uma questão de treino. Não se preocupe se você diz, não gosto de ler, professor Marcos. É um saco a leitura, não se preocupe, é uma questão de treino. O importante é que você esteja disposto a iniciar esse treinamento e esta prática. Talvez quando você pegar um livro, um artigo científico, você vai ler aquela primeira página, você vai falar, caramba, que dificuldade. Puxa, vai com calma, respira um pouquinho, lê mais um pouquinho, e devagar, de forma gradual, a gente vai se aperfeiçoando nessa prática. Alguns livros do direito, você vai pegar, eles são gigantes, dá até para fazer, escorar uma porta, de tão pesado que é o livro. E aí você olha para o tamanho do livro, você diz, poxa vida, como que eu vou ler isso?
É hábito, prática, né? Devagar, de forma gradual, tranquila. Essa capacidade ela será desenvolvida. E quanto mais você fizer, melhores condições serão acrescentadas. Aqui talvez eu chegue próximo da resposta da sua pergunta, Ramon, sobre uma leitura que busca as mensagens nas entrelinhas daquilo que o autor está apresentando. E aqui, mais uma vez, o comentário de uma citação de 2 autores, Servo e Bervian, são os sobrenomes deles. Em 1996, eles publicaram uma obra e explicaram sobre a leitura informativa. E eles definiram que essa leitura informativa, que é a leitura a qual nós estamos nos referindo, ela possui etapas. 4 etapas. Eu gostaria de compartilhar essas etapas com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se está tudo certo. Legal. Lembra que eu disse para vocês que nós vamos construir no nosso projeto de pesquisa e vamos entregar na semana que vem, pronto, a capa, a folha de rosto e o tema? Que é bem simples, bem tranquilo para fazer. Mas quando eu pensar, ou quando eu estabelecer o meu tema, imediatamente eu já vou iniciar leituras. E qual será a primeira etapa dessa minha leitura? Dessa leitura informativa? A primeira etapa é a leitura de reconhecimento, ou pré-leitura. Pois nesta etapa nós vamos fazer um levantamento de todas as fontes bibliográficas que poderão ser utilizadas e aproveitadas para a minha pesquisa. Pensando no exemplo que eu utilizei lá no projeto de pesquisa, direito do consumidor. Legal, é esse tema que eu quero pesquisar. Muito bem, parabéns, vamos continuar. E agora? Agora nós vamos fazer uma leitura de reconhecimento. Eu vou fazer um levantamento de todos os livros, de todos os artigos que poderão ser utilizados na minha pesquisa. Eu vou lá na biblioteca, vou pegar o título, o nome do autor, vou pegar lá 20 livros, ou 20 artigos, ou 10 livros e 10 artigos, ou 5 livros e 5 artigos. Enfim, é uma leitura de reconhecimento. Talvez nesse momento eu vou fazer leituras assim, de uma forma não tão aprofundada. Eu estou fazendo só um reconhecimento, estou lendo ali os títulos dos capítulos, estou fazendo um levantamento dos livros e dos artigos que vão subsidiar e que serão utilizados na minha pesquisa. Feito isto, eu passo para a segunda etapa, que é a leitura seletiva. Na etapa da leitura seletiva, eu vou fazer uma leitura um pouco mais cuidadosa para selecionar desses 10 livros e desses 10 artigos, quais de fato farão parte da minha pesquisa. Pensando no tema direito do consumidor, eu tenho um tema que é amplo, que é abrangente. E aí eu escolhi lá na biblioteca, no nosso caso agora de isolamento social, lá na minha biblioteca digital, 10 livros e 10 artigos que falam de direito do consumidor. Na leitura de reconhecimento eu escolhi 20 obras, percebem? Mas na leitura seletiva, que é um pouco mais cuidadosa, que eu começo a passar os olhos nos capítulos, que eu começo a passar os olhos nos subtítulos, que eu começo a fazer alguma leitura ali sobre o que esse autor está apresentando, eu percebo que dessas 20 obras, somente 10 tratam de fato do comércio informal, por exemplo. As outras tratam do comércio formal. Puxa, o comércio formal ele vai fazer parte da minha pesquisa? Não. Então eu retiro essas do comércio formal e fico e seleciono, nessa segunda etapa, as 10 obras que tratarão do comércio informal. Ou seja, eu estou fazendo uma seleção do material que está em conformidade com as necessidades do meu estudo.
Vamos lá. Feita a segunda etapa, que é a leitura seletiva, eu vou adentrar na terceira etapa, que é a leitura crítica, ou também chamada de reflexiva. E aqui o Ramon perguntou sobre a leitura que busca-se a mensagem nas entrelinhas. Aqui eu estou fazendo um estudo mais apurado, mais cuidadoso, mais detalhado a respeito daquele texto. Aqui eu estou buscando, de fato, a compreensão da mensagem que o autor expõe no seu texto. Aqui eu estou buscando, de fato, as mensagens que estão postas nas entrelinhas e que muitas vezes necessita de um aprofundamento, de uma reflexão, de uma criticidade a respeito daquele texto. Essa é a terceira etapa, e essa demanda um pouco mais de cuidado, uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais cuidadosa, pois eu estou buscando uma crítica, buscando uma reflexão a respeito das mensagens que são transmitidas por aquele autor. Diferente se eu pegar uma página, por exemplo, e fizer uma leitura ali superficial, passiva, rápida, legal, obtive informações. Mas se eu pegar aquela mesma página e ler linha por linha e conversar com o autor, sabe como eu converso com o autor? Cara, o que você quis dizer sobre isso? Puxa, o que será que ele quis falar quando ele usou esse termo aqui, quando ele usou essa palavra, quando ele usou essa frase? E aí eu já ligo a frase seguinte, já ligo a frase anterior, e eu estou buscando ali uma reflexão a respeito da mensagem transmitida. Feita esta etapa, eu vou para a última, que é a leitura interpretativa. E na leitura interpretativa eu decido se o texto estudado ele tem condições de ser aproveitado ou não para a situação problema, lá para o problema da minha pesquisa, lembram? No caso do nosso exemplo, se eu não me engano, foi as relações de consumo no mercado do comércio informal e a desigualdade no pagamento de impostos. Acho que foi isso o exemplo que a gente usou. Então, agora eu estou interpretando se aquele autor que eu busquei a compreensão de sua mensagem lá na leitura crítica, se de fato, agora que eu interpreto a mensagem que ele está apresentando, se ele vai cooperar com a minha pesquisa ou não. Percebam que dá um pouquinho de trabalho, mas muito gostoso à medida que você vai desenvolvendo a prática. Tudo bem até aqui, gente? Sim, de boa. Legal. Tranquilo. Boa. Em sua pesquisa, você precisará registrar. Porque, vejam, quando fazemos uma leitura passiva de um livro qualquer, no nosso dia a dia, talvez a gente não faça registro nenhum, né? Algumas pessoas às vezes grifam, mas numa leitura passiva eu simplesmente leio. Só que na pesquisa científica, para o nosso projeto de pesquisa, será necessário que eu registre as informações que eu estou obtendo para que eu selecione, para que eu organize todas essas informações. Repete, por E favor, uma das professor, formas de nós picotou aqui. fazermos esse registro é o que nós vamos falar. Ou, sim, eu disse que, à medida que nós vamos desenvolvendo a leitura... Pode perguntar. Não é exatamente isso. Acho que agora chegou o áudio aí. Tá com um delayzinho e tá picotando. Se você puder repetir, por favor. Ah, claro. À medida que nós vamos aprofundando em nossas leituras e vamos desenvolvendo aquelas etapas da leitura informativa, fazemos a leitura de reconhecimento,
fazemos a leitura de seleção, fazemos a leitura crítica, chegamos à leitura interpretativa. Perceba que em todas estas etapas nós estaremos coletando informações. E é importante que a gente pois nós estamos falando de uma pesquisa científica. Professor. Nós estamos... Sim. Professor? Diga. Sim, estou ouvindo. A voz. Estou sumindo a É. voz, professor. Tá ruim mesmo. Cortou de novo. Aqui também, professor, está cortando o seu áudio. Está ficando sem áudio. Eu também não estou ouvindo, não, professor. Pode ser que a minha internet está oscilando, né? Deixa eu retomar aqui, peraí. Pode ser. Só um segundo. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos lá, gente. Tentei compartilhar de novo a tela e vou prosseguir. Se oscilar novamente, a gente retoma, tá bom? Problema. Me ouvem agora? Sim. Sim. Sim, tá perfeito. Sim. Legal. Vamos lá. Às vezes a minha internet oscila, ou a sua, né, e dá essas interferências. Mas a gente retoma, não é problema. Eu dizia que quando etapas da leitura para a construção da nossa pesquisa, quando a gente passa pela leitura de reconhecimento, depois na leitura seletiva, depois na leitura crítica ou reflexiva, e chegamos à leitura interpretativa, nós estaremos obtendo muitas informações a respeito do tema que nós nos propusemos a pesquisar. Então é importante que a gente selecione, registre e organize essas informações. O recurso que eu vou compartilhar com vocês hoje, que nós chamamos de fichamento. Fichamento. E está aqui no nosso próximo slide. O que é o fichamento? Peraí, deixa eu fechar o microfone do povo aí, senão vai dar interferência mesmo. Só um segundo. Vamos lá. O que é o fichamento? É um recurso que nós usamos para registrar diferentes informações. Professor, é um recurso e aí cortou o áudio, não dá para ouvir. O professor quer fazer uma tentativa? É um recurso que nós utilizamos para registrar... O quê? Porque está picotando mesmo bastante. Eu acho que se a gente tentasse começar uma nova, talvez, e aí dava tempo de, pelo menos, sei lá, de repente todo mundo dar um boot e voltar de novo, não sei, pode ser que melhora, né? Uma dica só. Professor, tipo, ia tomar uma água, sabe, esse boot, assim. Ver aqui que nós podemos fazer. Tipo uma pausa, intervalo. Querem fazer isso aí, então? E aí, acho que com todo mundo dá um boot nos roteadores aí, nos modem, e aí a gente estabelece de novo a conexão, pode ser que melhore, porque aqui, por exemplo, eu não ouço nada já tem um tempo, por isso que eu interferi. Pode ser, então, pode ser. Beleza? Acho que 5 minutinhos dá, né? Suficiente. 5 minutinhos está ótimo.
Você pode repetir o... 5. Voltamos 9. 9h30. Repetir o quê? Eu acho que a gente pode tocar. 9h30, pode ser? Não? Ixi, não tô ouvindo nada. Nós voltamos 9h30. Beleza, aí a gente volta de novo. Fechado. Tudo bem? Legal. Ok.
Vamos lá, povo, vamos voltar. Vejam se melhorou. Se ficar ruim novamente, nós retomamos, não tem problema, viu? Confiram para mim aí a qualidade do áudio. Por hora de boa, perfeito. Agora, como no começo. Parece que melhorou, né? Uhum. Ótimo. Acho que a internet minha oscilou aqui. Ah, mas eu acho Legal, que é Marcão. a nível mundial, né? Tá sobrecarregada demais. Tá sobrecarregado, verdade. Professor, deixa eu compartilhar a tela aqui. Sim? Essas aulas estarão no AVA? Daniel, todas estas aulas, elas são gravadas e eu disponibilizo o link lá no AVA. Ah, aí eu assisto lá no AVA, né? Pelo AVA, Você quer pode dizer. assistir. Você vai abrir o link lá no AVA, ela vai te remeter ao YouTube, que eu coloco lá no YouTube para ficar de fácil acesso, né? O link vai estar disponibilizado lá no AVA daqui a pouquinho. É só o tempo de eu concluir a aula, fazer o download do vídeo e postar. Entendi. Obrigado. Assim como as anteriores também estão lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Legal, voltamos no fichamento. Provavelmente já, se não apareceu, já vai aparecer para vocês aí a minha tela. Bom, o que é o fichamento? Apareceu? Legal. O que é o fichamento? O fichamento é um recurso, né, técnica, uma ferramenta que nós podemos utilizar para registrar, selecionar, organizar as informações que nós estamos captando com as nossas leituras. O termo fichamento, ele vem de fichas. Fichas estas que você pode fazer em uma agenda, em um fichário, em papel mesmo, anotações sobre os livros que você está fazendo, mas você também pode fazer no seu ambiente do seu computador. Faz a sua pastinha de metodologia científica, abre uma pastinha de projeto de pesquisa, aí abre o Word, coloca na pastinha de projeto de pesquisa e faz uma pastinha de fichamento. E todas as leituras que você for fazendo a respeito daquele tema, passando lá pela leitura de reconhecimento, pela leitura de seleção, pela leitura crítica e pela leitura interpretativa, você vai coletando informações e colocando no seu fichamento, lá no seu Word, na sua pastinha de fichamento, dentro da sua pasta de projeto de pesquisa. É só uma sugestão, mas essa anotação ela pode ser feita no papel, conforme você melhor se adaptar, tá bom? Pode ser feito na sua agenda, no seu caderno de anotações, não tem problema nenhum. O importante é que esse registro, ele te seja útil para uma pesquisa, para uma consulta posterior. Tá certo? A gente dizia, o fichamento nos auxilia na organização, na seleção, no ordenamento, no desenvolvimento da nossa pesquisa, e ele vai facilitar e vai proporcionar uma consulta muito mais tranquila quando nós estivermos construindo a nossa pesquisa. Porque, vejam, suponhamos que você escolheu 10 obras, né? Após a sua segunda etapa, que é a leitura de seleção, você definiu 10 obras para a sua pesquisa. 8 livros e 3 artigos científicos.
puxa, essas 8 obras são excelentes, falam do problema que eu pretendo pesquisar sobre direito do consumidor, falam sobre as variáveis que eu pretendo buscar na minha pesquisa. Legal, as 8 obras estão guardadinhas lá. E aí você começa a escrever, começa a fazer a sua pesquisa. Aí você lembra de uma fala, de uma ideia, de uma mensagem de um determinado autor, mas quem é esse autor? Em qual dessas 8 obras se encontra aquela mensagem? Em qual página daquelas 8 obras? E aí você vai ter um trabalhão danado para ter que folhear aqueles 8 livros para procurar a ideia, a mensagem daquele autor que contribui com a sua pesquisa. Se aquela ideia, se aquela mensagem já foi lida há 3 meses, quando você estava lá no início da sua pesquisa, e você fez o registro e anotou aquela mensagem no seu fichamento, puxa, legal, agora é só eu consultar meu fichamento e pegar a mensagem do autor que já está anotada. Percebem? Tudo bem? Vamos lá. O que deve conter nas fichas? É importante nós lembrarmos que nós precisaremos de alguns dados, tanto para fazer as citações no corpo do texto, bem como para as referências ao término do meu trabalho, ao término da minha pesquisa. Então, nas minhas fichas, precisa conter o nome do autor, nome completo do autor, o nome da obra, a edição, o local que essa obra foi publicada, a editora e o ano de publicação. Esses dados, eles precisam estar lá no meu fichamento. Tudo bem? Você vai anotar o nome do autor completo, você vai anotar o nome da obra, você vai anotar a edição, você vai anotar o local de publicação, a editora e o ano da publicação. Se eu pensar naquele nosso exemplo de 10 obras, você vai fazer 10 fichas contendo todos esses dados. Lembrem-se, isso vai te facilitar muito na construção da sua pesquisa. E você vai lembrar disso, tenha certeza disso, quando você estiver fazendo o seu trabalho de conclusão de curso. Você vai lembrar disso que eu estou te falando agora quando você estiver fazendo a sua pós-graduação. Tenha certeza disso, viu? Professor, eu acho que a data da pesquisa também. Professor, sim? Esse fichamento, ele se encaixa também na pesquisa científica? Olha só, Daniel, o fichamento é um recurso que nós utilizamos para o registro, a seleção e a organização das informações que nós estamos obtendo com as nossas leituras. Ele é um recurso utilizado na produção científica. Entendi. Obrigado. Imagina. Tipos de fichamento. As fichas, o nosso fichamento, as fichas que compõem o nosso fichamento, eles têm alguns tipos, né? Que podem ser bibliográficos, de citações, de resumos, de esboço, de comentário analítico. O que isso quer dizer? Daquelas 8 obras que nós estamos aqui falando no nosso exemplo, eu posso ter um fichamento que conste lá no alto da minha ficha o nome completo do autor, o ano de publicação, o local da publicação, o nome da obra, a editora. E aí eu tenho
a mensagem, o resumo de toda aquela obra em uma ficha, ou de um capítulo daquela obra. Ou ainda eu posso ter um fichamento feito só de citações. Eu pego um autor, lá com todos esses dados no alto da minha ficha, e eu coloco todas as citações, todas as falas, todas as ideias deste autor que contribuem para a minha pesquisa. Assim como esse fichamento pode ser de resumo, no qual eu resumo lá os capítulos, a obra tem 10 capítulos, eu faço um pequeno resumo com a ideia principal, com a ideia central de cada capítulo. Professor, posso falar? Claro, deve. O fichamento é mais ou menos esse tipo de fichamento que o senhor está explicando, além de conter aí os dados do autor, nome e obra, você faz um registro do conteúdo, seja frases, parágrafos, capítulos, certo? Por exemplo, esse seu material de PowerPoint que você está reproduzindo agora na tela. Então, conforme Martins 206. Isso é como se fosse um tipo de fechamento, uma vez que está registrado o nome dele, o ano que foi publicado ali de maneira mais abreviada, mas um pouco do conteúdo que ele afirma lá no material dele, o que era um fichamento, né? Mais ou menos isso. Esse tipo de conteúdo você vai registrar porque possivelmente você possa usar isso até para fazer algumas afirmações ali no corpo da pesquisa. É isso? Perfeito. Suponhamos que eu estou fazendo uma pesquisa sobre registro de informações na pesquisa científica. Essa é a minha pesquisa, tá? Eu sou estudante de pedagogia, eu sou estudante de uma área do conhecimento que eu quis fazer uma pesquisa sobre produção científica. Uhum. E aí eu faço uma ficha que vai me apresentar o Martins, que trouxe essa citação de que o fichamento, enquanto recurso, possui tipos. E aí eu deixo essa fichinha guardada lá, para que quando eu for construir o meu texto, em algum momento eu vou estar lá digitando, vou falar, poxa, o fichamento é um recurso utilizado para registro, para seleção, para organização de informações, e o Martins, em 2006, ele disse que o fichamento ele possui tipos, o fichamento bibliográfico, o fichamento de resumo, o fichamento que pode ser de uma obra inteira, de parte dela. Justo. É isso aí. O que faltou aqui para ser um fichamento de citação? O nome completo do Martins, o nome do livro da que obra, ele fez, o nome da obra, a editora, a cidade de publicação, e eu diria que até mesmo a página onde ele escreveu isso. E o ano, né, da publicação. E o ano, isso. E o ano. Para ser um fichamento, faltou esses dados. Beleza. Show. Aqui eu tenho um exemplo de uma ficha bibliográfica. Eu acredito que todos visualizam. Por que eu tenho esse M logo acima? Essa é uma forma de eu organizar os meus fichamentos por ordem alfabética. Então, aqui nesse fichamento, nesse exemplo de ficha bibliográfica, Marconi é o sobrenome da Marina de Andrade, Lacatus é o sobrenome da Eva Maria. Vejam que tem o nome completo delas. Qual o nome da obra? Técnicas de pesquisa. Dá uma segurada nesse slide aí, professor. Enquanto o senhor vai Claro. explicando, se você puder segurar ele, que eu estou anotando. Valeu. Nome da obra, Técnicas de Pesquisa. Essa obra está na 4ª edição. Qual foi a cidade que foi feita e publicada esta obra? Aliás, publicada, né? Em São Paulo. Por qual editora? Editora Atlas. Em qual ano? 1999. Eu tenho todos os dados aqui, bibliográficos, nesse fichamento. Se na minha pesquisa eu for utilizar ideias, mensagens, citações da Marconi e da Lacatus,
esses dados necessariamente precisarão fazer parte do meu trabalho. Então, eu consulto somente essa ficha. Eu não preciso ir lá no livro Técnicas de Pesquisa novamente, porque eu já tenho registrado essas informações. O Técnicas de Pesquisa seria o nome da obra, né? O nome da obra, o nome do livro. Editora São Paulo, a editora, beleza. São Paulo é a cidade. Editora é a professor, Atlas. mas no caso, por exemplo, de citações, você tem que citar exatamente como está na obra. Então, assim, o fichamento seria só para a sua organização pessoal. Mas no caso, saber como referência, onde está aquele assunto, aquele conteúdo. Mas a citação tem que ser exatamente como está naquela obra, né? Não pode ser com as suas palavras, né? Me perdoe fazer uma correção, Cris? Claro. Mas necessária, não necessariamente exatamente como está na obra. Nós veremos em aulas posteriores que existem tipos de citação. Quando nós falamos de uma citação direta, eu vou parafrasear o autor. Então, eu vou falar com as minhas palavras a ideia do autor. E quando eu falo, ou eu apresento exatamente como está na obra, eu tenho um outro tipo de citação, que é a citação direta. Mas isso a gente vai aprender a fazer lá na frente. Então, mas aí já entraria nos tipos de pesquisa, né? Entraria num outro... Isso, nas citações. Agora, esse fichamento, como você disse, é um registro pessoal nosso, né? Isso aqui é o que vai ficar guardado ou na nossa agenda de papel, ou na nossa pastinha aqui no Word. O número 4 aí é o capítulo, né? Técnicas de Pesquisa, capítulo 4, é isso? Não, esse número 4 aqui é a 4ª edição. 4ª edição. A gente vai falar também somente sobre isso, tá? Posteriormente, não se preocupe. Beleza, de boa. Aqui já era, da minha parte, se estava travando aí o slide, pode passar. Valeu, obrigado. Professor, Sim? uma dúvida. Eva Claro. Maria, o que é? Eva Maria. Eva Maria é o nome da autora. Não é a Marina? Não, tem duas. Aqui tem duas, Antônio. Tá. Ok, perfeito. Tem a Marina de Andrade Marconi e junto com a Eva Maria Lacatos, elas escreveram esse livro. Tá. Perfeito. Obrigado, professor. E diga-se de passagem, essas duas mulheres aí, elas são referência quando falamos em metodologia científica, viu? Marcato e Lacones, vocês ouvem falar muito quando se fala em pesquisa científica. E aqui eu tenho outro exemplo de uma ficha de resumo. Veja que fica bem condensado, bem sintetizado aqui a ficha de resumo. E aqui eu vou novamente aqui em cima, ó. O Ângelo Bueno, não se preocupem em decorar essas informações agora, tá bom? Porque a gente vai fazer isso aqui, ter uma aula só sobre como faz a referência. Mas o Ângelo Bueno, ele é o organizador desse livro, dessa obra chamada Cultura Brasileira. Na sua 2ª edição, foi publicada na cidade de São Paulo, pela editora Brasiliense, no ano de 1991. E nessa obra, nesse livro, Cultura Brasileira, na página 112, eu tenho essas duas ideias, essas duas mensagens, que eu, com as minhas palavras, fiz um resumo. Você leu lá a Cultura Brasileira, leu esta obra, ela é pertinente para a sua pesquisa, e lá na página 112 você achou muito adequado a ideia que o Bueno apresenta, e você, com as suas palavras, fez um pequeno resumo para compor a sua pesquisa. Esse é um outro exemplo de ficha. E se você deixar isso registrado lá no seu fichamento, gente, isso te facilita demais na sua produção do seu trabalho de conclusão de curso, viu? Demais. E aí vale até uma dica, né? Oi? Não ouvi.
Agora eu estou entendendo um negócio aí da ficha. É uma folha que você vai colocando os dados dos livros que você leu, aí depois você começa a fazer a montagem do seu trabalho. É isso? Isso, perfeito. Obrigado. Um conjunto de dados, né? Não entendi? É tipo um conjunto de dados, né? É um registro de informações, né? Registro de informações das leituras que você está realizando para a sua pesquisa. Não são todos os livros, todas as obras que farão parte do seu fichamento. Somente aquelas que você julga necessária e que você julga importante para a construção da sua pesquisa. Esse fichamento, professor, ele começa a ser registrado naquela primeira etapa de leitura, né? Tava lá? Porque você já trouxe vários conteúdos. Depois que você faz uma leitura seletiva, você obviamente vai filtrar ele de novo. E no final, na verdade, você vai deixar só registrado a leitura crítica. Depois da leitura crítica ou reflexiva é que a gente vai, na realidade, separar realmente o que a gente vai usar ali na pesquisa, né? Exatamente. Sabe, agora para o projeto de pesquisa, é um treino, né? Eu peço como trabalho para a gente desenvolver um treino já de pesquisa. Mas apesar de nós estarmos aí nesse momento da graduação, cara, você já gosta de um determinado tema, você já tem ali uma curiosidade de pesquisar sobre algo, você teve contato durante a sua graduação com algum livro, você teve contato durante a sua graduação com algum texto, com algum artigo, puxa, já vai lá e faz um fichamento dele. Que lá daqui 2 anos, 3 anos, quando você estiver construindo o seu trabalho de conclusão de curso, você vai resgatar essas informações que estão registradas no seu fichamento. Professor, você falou esses fichamentos podem ser comprados também ou não? Não, isso aqui é você quem faz, né? Esses registros, Marcos, você pode fazer como Mas eu disse. se você quiser, eu faço ele vendo, não tem problema não. Como tá parada a economia. Não, professor, ele está falando assim. Não, tudo bem. Vendem na papelaria os quadrados de ficha, né? Para anotações. Ah, sim, é verdade, Cris. Você pode comprar um fichário, né? Antiga, né? Não, ele vende, na papelaria vende os pacotes, né? Os quadrados de ficha já prontos, com linhas. Isso, você pode comprar algum. Na Calunga, acho que na Calunga, Marcão, vende, né? É tipo um fichário, né, professor? Ou um caderno, e ele vem umas abinhas em cima, que aí dá para, por exemplo, se você for separar por ordem alfabética, cada abinha lá você pode identificar com uma letra, coisa do tipo. Isso. Entendeu, Marcão? Mas tem que valeu pela dica. Também, né? Agora, aplicativo. Tava escondendo ouro aí, hein? Isso tem aplicativo também? Eu não entendi o que ela falou. Obrigado. Foi, Cris? Tem fichamentos online, né? Aplicativos. Tem vários agora, né? Que você pode baixar um aplicativo e fazer o seu próprio fichamento no celular. Jesus, a gente se mata para entrar no ar. Se eu fizer isso daí, eu me perco todo. Eu sou meio bicheiro. Tem que anotar tudo. Não, é legal. Assim, show, obrigado. São recursos, obrigado, Cris, pela lembrança, Ramon, Marcos, são recursos que nos auxiliam, né? Quando eu disse que não se compra, talvez eu tenha interpretado de forma equivocada a pergunta, é porque, assim, você pode comprar o material, você não compra as informações do material, porque as informações quem constrói é você, né? Você não compra o conteúdo, né? Mas o material que você pode utilizar... Você pode colar na papelaria, comprar lá uma espécie de material que vai te auxiliar no fichamento, ou mesmo no aplicativo, só que quem vai compor essas informações desses fichamentos é você. E agora vale ressaltar também que é uma prática não comum, mas que pode acontecer também de pessoas que vendem trabalhos de conclusão de curso, e é uma prática ilegal, e se você é surpreendido, você incorre em crime, ou mesmo, na melhor das hipóteses, na reprovação no seu trabalho de conclusão de curso.
ou você copiar um trabalho de conclusão de curso, você copiar uma pesquisa, é um crime de plágio, então vale a pena aqui a lembrança dessa prática, né? Não, professor, mas do jeito que você está explicando aí, está sendo maravilhoso. Ótimo. E eu não tenho essa intenção, não. Graças a Deus, eu estou para Não, aprender. eu entendi, mas eu só fiz esse comentário porque é importante na metodologia científica nós sabermos disso, porque você vai encontrar, e o Google, ele tem essa habilidade, né? À medida que você for pesquisar aí sobre fichamento, sobre pesquisa, você já vai ser remetido a essas informações, então é importante que você saiba, né? Mas muito bom. Professor? Sim? Tem como compartilhar arquivo aqui agora com vocês aqui ou não? Quem falou? Ulisses? Isso. Ulisses, me dá 1 minuto que eu vou concluir aqui, e aí eu interrompo o meu compartilhamento e você faz o seu para nos ajudar. Era só para exibir 2 imagens, uma do fichamento de bibliografia e uma de uma ficha normal para ver a estrutura. Perfeito. Me dá só 1 segundo aqui. Eu já vou terminar o meu compartilhamento. Ô, professor, tem um curso online, gratuito de fichamento e você recebe até o certificado. Então, depois, quem tiver interesse, a gente pode postar lá no grupo. Que legal. Muito bom. Perfeito. Ulisses, eu interrompi o meu compartilhamento. Você quer fazer o seu, por favor? Aonde que eu aciono aqui no Teams? Aqui? Mais ações, é isso? Quando você clicar passar o seu cursor na tela, você vai ter a abinha da câmera, a abinha do microfone, e logo na sequência você tem uma abinha de compartilhar. Né? Tá, deixa eu só pegar aqui. E aí você, quando compartilhar, vai te aparecer lá embaixo compartilhar a tela. Professor, a Luciene está pedindo para adicioná-la aí na sala. Acabei de adicionar. Obrigado, Cris. Nada. Ô, Ulisses, sua tela já aparece para a gente. Então, essa primeira imagem que eu estou mostrando aí, normalmente na 4ª capa de todos os livros que a gente compra hoje em dia, tem essa informação aqui, que essa parte de cima já é praticamente a referência bibliográfica para você incluir no seu trabalho. O nome do autor, o ano, a publicação. Já facilita bastante na hora de fazer a pesquisa. A informação já está disponível na 4ª capa da maioria dos livros hoje em dia. Tá cinza a minha tela. Alguém já consegue ver aí? Alguém conseguiu ver o quadro ou não? Ainda não, tá? Deve estar abrindo. Eu não tô conseguindo ver, não. O meu tá cinza. O meu também. Ô, Ulisses, é quando é caso de e-book, né? Você fala? Você está falando de e-book? Não, de livro de papel mesmo. Um livro normal, né? Tá, não. Isso. Ô, Ulisses. Tentando fazer compartilhar aqui, mas não está indo, não. Tá tudo escuro. Pode ser que esteja carregando, viu, Ulisses? Se você tiver um livro aí próximo a você, abra o livro e você vai verificar na 3ª, às vezes 4ª página, tem um quadrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse compartilhamento. Eu estou com um livro aqui na mão. Tira uma foto. Eu vou mostrar aqui mais ou menos na câmera, aproximar aqui. Boa, Ulisses, bem lembrado. Para ver se vocês conseguem visualizar. Perfeito. Esse quadro aqui, vai ser difícil vocês lerem, mas nesse quadro, que fica normalmente na 4ª capa, tem toda a ficha técnica do livro. O autor, o ano de publicação, edição, o ano de publicado. Já facilita bastante na hora que coleta a informação. Depois eu coloco no grupo do WhatsApp lá essa imagem mais bem definida. Deu para ver tranquilo, viu, Ulisses? Obrigado. Isso aí, ó. O pessoal aqui, o Ramon está compartilhando, ó. Só afasta um pouquinho mais, Ramon. Que a informação que precisa estar na parte de cima.
Ali, ó, Seixas, Rinaldo, um pouquinho mais para baixo, nas 3 primeiras linhas aí, ó. Isso. O nome do livro, o autor, o ano que foi publicado, o local, a edição, está tudo disponível aí. Então você não precisa ficar tentando descobrir essa informação dentro do próprio livro, já está tudo agrupado aí. Ela meio que já vai estar pronta no livro, né? Só dá um copiar e colar. Exatamente. Então, em alguns livros, essa informação tem, né? Acho que em todos, viu, Dani? Eu acredito que de 2005 para cá, todo livro é obrigatório ter essa informação. Livro mais antigo não tem. A maioria dos livros modernos, todos eles são obrigados, porque isso é informação que é referência no mundo inteiro, né? Aquele código lá, o ISDN, ele é mundial. Então, todo livro tem que ter a sua identificação. Entendi. Complementando a informação aí do Ulisses, no LinkedIn tem um tutorial detalhado do SlideShare sobre o fichamento. A gente pode até compartilhar depois nos grupos. E lá ensina direitinho para quem não consegue ou não tem muito acesso assim, à internet. Lá explica direitinho como fazer até à mão, né? O fichamento escrito mesmo. Legal. Legal, muito bom. A gente ter aprendido isso, porque eu já vi isso na minha vida. Falei, para que serve isso aí? Nunca entendi. Agora, né? Agora já dá. Assim, todo livro tem esse quadro, esse quadrado, né? Principalmente os mais recentes. Eu também não lembro o ano, Ulisses. Esse é a chamada ficha catalográfica. Isso. Que possui todos os dados da obra. No seu fichamento, se esse livro for pertinente para a sua pesquisa, você vai copiar esses dados, colocar na sua ficha, seja ela em papel, num bloco, ou seja ela lá no Word, e você já vai deixar disponível lá para uma consulta posterior. E aí, abaixo desses dados, você vai colocar o resumo de capítulos, o resumo da obra inteira, ou citações deste autor, para que você possa consultar quando você estiver construindo a sua pesquisa. Eu estava olhando aqui, até na Bíblia tem. Até na Bíblia tem, exato. Exatamente. Isso é importante demais, viu? E o importante é que a gente já vá treinando e desenvolvendo isso agora, tá bom? Para que a gente, como eu disse, é provável que você se lembre quando você estiver construindo o seu trabalho de conclusão de curso, quando você estiver na sua pós-graduação. Para colegas aí que já fizeram uma graduação, é provável que lembre aí que você teve contato com esse conteúdo lá na sua graduação anterior. E você vai ter depois outros momentos em que você terá contato novamente com metodologia científica, com produção científica, porque estamos falando de conhecimento científico. Eu conversei com vocês há alguns dias, que eu apresentei em uma banca um trabalho de conclusão de curso na Unifesp e me foi questionado sobre questões de metodologia científica. Ou seja, a gente sempre vai estar entrando em contato com essa disciplina, entrando em contato com a produção científica. E a gente vai se familiarizando aos poucos, de forma gradual, desenvolvendo uma prática de leitura que nos conduzirá ao hábito de forma bem tranquila. Importante é nós olharmos para tudo isso e percebermos que nós estamos construindo conhecimento. O nosso trabalho agora é um projeto de pesquisa, ainda não é uma pesquisa, mas você vai perceber que à medida que você começar a manusear esse projeto de pesquisa, você já vai começar a ter informações que até algum momento você não tinha sobre aquele assunto. E isso vai ajudar na sua argumentação, no seu posicionamento mais embasado, mais sólido, mais científico. Para aqueles que estão com qualquer tipo de dificuldade, gente, fiquem à vontade, tá bom? Para me acionar por e-mail, no WhatsApp, aqui no Teams, nas nossas aulas de sexta-feira. Enfim, a gente vai construindo juntos esse conhecimento, tá? Passamos por esse momento e não temos previsão de quando as coisas voltam à normalidade, mas é um momento mundial de muitos ensinamentos para toda a humanidade, para cada um de nós. Alguns passaram por esse momento reclamando, murmurando e sem nenhum tipo de desenvolvimento e crescimento.
outros absorverão os ensinamentos que estão sendo dados. O importante é nós nos cuidarmos dos nossos familiares, para aqueles que acreditam em Deus, buscarem o ensinamento do que está sendo posto e do que está sendo ensinado em toda esta crise, para aqueles que não têm religião, buscarem aí se aproximar das pessoas que amam, se aproximar das pessoas que estão próximas, para que a gente passe por esse momento da melhor forma possível e mantendo o nosso desenvolvimento, mantendo os nossos estudos, mantendo as nossas propostas e objetivos. É isso. Eu desejo a vocês um excelente dia, um ótimo final de semana. Eu vou encerrar por aqui, mas permaneço aqui online, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida,